Boa noite a todos. Essa é uma das raríssimas vezes que eu vou ler um texto. É que eu fui convidado para uma conferência. Eu sou um estressado curitibano, então, conferência não é diferente de um bate-papo, de uma conversa informal, mas tentando organizar, assim, colocar organizadamente o que essa proposta maravilhosa daqui, literatura à margem, né? Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite que me honra para abrir o Festival da Mantiqueira aqui na simpática São Francisco Xavier, nesta festa literária que já faz parte importante do calendário literário nacional. E o tema proposto para este ano, A Margem, abre múltiplas ideias e sugestões, desde a margem por escolha até a margem dos sem escolha. Começo pela ideia da escolha. A sugestão da margem não poderia ser mais adequada para dar conta do espírito da literatura. Não só do momento contemporâneo ou das décadas recentes que formaram a geração atual de escritores brasileiros, mas também porque nesta imagem está uma das ideias essenciais de quem escreve ficção ou poesia em qualquer tempo, que é colocar-se à margem. É verdade que é preciso tomar um certo cuidado com essa ideia, porque ela pode ser confundida simplesmente com alienação, distância ou indiferença do escritor aos fatos da vida e do mundo. Abro um parênteses. O escritor visto pelo leitor realmente não interessa muito. É o livro, o texto, a linguagem que, às vezes, até mesmo a revelia de seu autor, segue uma viagem própria e transforma seus leitores. Há uma perenidade no texto escrito que, na perspectiva da história, chega até mesmo a tornar os escritores, as pequenas biografias que deram vida aos livros, quase irrelevantes, ou apenas curiosidades de épocas históricas diferentes. Mas, mudando a perspectiva do resultado final do seu criador, ao lado da ideia de uma literatura como consciência à margem, como olhar único e singular sobre os momentos humanos, singularidade que é a sua razão de ser no mar dos lugares comuns da linguagem viva, também está necessariamente a presença do escritor. Aquele que escolheu o improvável ofício de escrever por conta própria o que não lhe foi solicitado pela sociedade ou pelo Estado. Eu gosto de brincar com essa imagem. Abram-se os cadernos de classificados dos jornais e nunca se encontrará alguém precisando de um escritor ou de um poeta. Imagine que maravilha, precisa-se de um romancista, paga-se bem. Assistência médica garantida. Contrata-se um poeta em tempo integral, pagam-se férias e 13º. Urgente, contista para contrato imediato sem referências. Melhor ainda, contrata-se escritor para trabalhar em casa, fixo garantido, mais taxa de produtividade. Isto é, tudo aquilo que é o fundamento da civilização moderna e do estado do bem-estar social, desgraçadamente não serve para o escritor. A essência do que ele faz não cabe nessa moldura de segurança. Os direitos básicos vão todos inalienáveis até a pessoa física de quem escreve. 1 centímetro além, a palavra que ele escolheu escrever, e esses direitos evaporam-se. Absolutamente ninguém tem a obrigação de nos ler. Escolhe-se a solidão do risco e da conta própria. Assim, retomando a meada, o escritor também, queira ou não, goste ou não, é uma figura suspensa à margem, no instante em que decidiu-se por sua primeira palavra. A literatura nunca é segura nem inocente. Talvez eu esteja falando muito pela minha própria geração, os escritores que se educaram na passagem da adolescência para a vida adulta, nos turbulentos anos 1960. Os 50 anos do golpe militar de 64, que se rememoram agora, dão uma medida da intensidade política daqueles tempos, mas não era apenas a política que estava em jogo. Naquele momento, de uma maneira muito forte, a decisão de escrever, o impulso de se tornar escritor, era simultaneamente um ato de rebeldia, de negação e de marginalização. Em todas as áreas, ninguém queria o que estava aí. E o que estava aí era uma nuvem escura, informe, em grande parte indefinível, mas que, pela sua misteriosa opressão, deveria ser dissipada. Neste mundo, diante do inimigo, que poderia ser o general ditador, ou a pressão religiosa, ou a família tradicional, ou o sexo reprimido, ou o direito ao prazer, ou a mesquinharia do emprego, ou a miséria social, ou o horror insuperável da convivência humana, ou o que quer que assombrasse a alma do escritor, a palavra-chave era rompimento. Permanecer à margem mais do que uma circunstância política momentânea, diante da ditadura militar que se instaurava, passava a ser, para o artista da palavra, uma espécie de imperativo ético que o levaria adiante. Estar à margem, portanto, soava como uma qualidade essencialmente positiva. Vai outro parênteses. Se essa qualidade especialmente positiva naquele momento, pelo seu impulso histórico, ou mesmo político, digamos, romântico, tudo favorecia esse rompimento,
É verdade também que a essência marginalizadora da literatura vem de muito longe. Não há, de fato, praticamente nenhum escritor de relevância que, de algum modo, no seu tempo, não tenha vivido à margem ou então cultivado um olhar à margem capaz de ver o que o olhar comum não conseguia ver. Pois bem, se saímos dos anos 70 com aquele pequeno lobo solitário, o escritor, escolhendo a margem para sobreviver, o próprio espaço da literatura brasileira, esse trânsito entre autores, livros e leitores, que bem ou mal vinha se mantendo vivo na estreita faixa letrada do mundo brasileiro, sofreu um estrangulamento que duraria 2 ou 3 décadas. Voltando o foco dos indivíduos que escrevem para o seu reflexo na sociedade leitora, a literatura que conversava com o país foi saindo discretamente de cena até quase desaparecer do horizonte. É preciso cuidado também aqui nesse olhar puramente de fora. Não estou fazendo um índice de valor e não se pode julgar a força de uma literatura simplesmente pelo seu impacto no público. Uma avaliação mecânica, assim, levaria a distorções tremendas, tirando da necessária margem aquele imperativo ético do valor da diferença. Obviamente, a literatura brasileira do final dos anos 70 até a virada do século XXI passava por um processo transformador de que não temos ainda uma dimensão exata. Refugiada na universidade por consequência da dura sobrevivência do escritor num Brasil muito maior, em rápida e violenta expansão urbana, a literatura brasileira perdeu seu elo com os leitores. A margem, sua boa margem de origem, transformou-se num castelo inacessível que tentava modernizar-se antes pela pauta que pela realização. Sutilmente, o sistema teórico que interpretava a própria história da produção poético-ficcional passou ele mesmo a produzir literatura, como expressão paradoxal de uma utopia da inteligência. O clássico anúncio dos classificados, contratos de escritores, da minha metáfora de humor, passava a fazer sentido. O escritor era alguém que saía do chão puxando os próprios cabelos. Atenção, antes que me acuse de hipocrisia, confesso que fui um desses escritores. Graças à universidade, esse escritor que vos fala sobreviveu com relativo conforto por 2 décadas, num tempo em que nenhuma outra opção mais ou menos viável se oferecia a ele. Na prática, a literatura é uma atividade essencialmente ornamental, aquilo que se faz nas horas vagas. É claro que esse longo período em que a academia deu as cartas do ideário literário brasileiro não foi algum perverso fenômeno isolado destinado a cooptar e a domesticar escritores, mas parte de uma transformação do país que crescia rapidamente sem conseguir dar conta das exigências do próprio crescimento. Além do mais, há que se considerar o espírito do tempo, os anos em que, depois do vendaval cultural e político do final dos anos 1960, em que muitos dos que se imaginavam agentes da história foram, de fato, as suas vítimas, a inteligência parou para pensar no que, de fato, havia acontecido. E a arte literária vivia um certo sonho cientificista, em que ciência e arte pareciam a mesma coisa, ou pelo menos partilhar a mesma linguagem, irmãos de sangue, e não perspectivas bastante distintas de compreender o mundo. E havia o silêncio discreto da ditadura. Um silêncio que resultou do Brasil que embarcava no golpe militar de 64, depois na ditadura explícita de 68, e, enfim, na barbárie dos anos 1970, desembarcando trôpego na década de 1990, ainda sem entender direito o que tinha acontecido na longa viagem. E hoje mesmo, 50 anos depois, vive-se ainda, em momentos, a sensação angustiante de que não aprendemos nada e não esquecemos nada. Um país que patina no seu disco riscado, ainda povoado de fantasmas sem nitidez. Mas alguns dados são mais ou menos claros. Um deles foi a violência do processo da urbanização brasileira. Talvez não tenhamos nos dado conta de como esse processo modernizante, absurdamente desplanejada concentração urbana, como consequência da modernização de todas as instâncias de produção de riquezas, exacerbou a violência latente do sistema de privilégios brasileiros que nos marcaram duramente na terrível origem escravocrata do país até nossos dias. Mais uma vez, a percepção da literatura chegava antes. Os contos de Rubem Fonseca, que explodiram nos anos 70 e 80, pareciam revelar, de repente, um país espantoso que ninguém estava vendo. As retinas dos leitores ainda estavam assistindo a um filme antigo e surpreenderam-se com o desconforto brutal das novas imagens, uma brutalidade cotidiana que, dia após dia, não nos abandonou mais. E outro contista, Dalton Trevisan, prosseguia revelando, como faz até hoje, o universo arcaico de um país primitivo que resiste teimosamente à modernização, em fragmentos de vidas secas no neon de sua Curitiba mítica. Na boa literatura, a margem está sempre no centro.
Se a rapidez da urbanização é um dos fatores a considerar na nossa marginalização, outra foi o império da televisão brasileira a partir dos anos 1970. De uma forma nítida, a televisão brasileira, depois de seu início errático em meados dos anos 50, fragmentário, amadorístico e mais ou menos irrelevante como meio de comunicação no Brasil, deu um salto de qualidade e se tornou um dos grandes fatores civilizatórios da nova era do país. A implicação política inevitável que se faz ao analisar o poder da televisão nos anos 70, durante a ditadura militar, esquece muitas vezes como ela foi, em contrapartida, um elemento cultural civilizador, abrindo áreas importantes de produção artística, criando e atualizando gêneros, modernizando as linguagens e profissionalizando os processos de comunicação. Um parêntese. Hoje, por exemplo, a televisão é uma das áreas de refúgio do escritor, que encontra na produção de roteiros uma frente de trabalho nova num cruzamento novo de mundos culturais, o que é outra história. Mas me interessa frisar aqui especialmente um traço dominante do formato da televisão clássica, a oralidade. Se nas nações mais plenamente desenvolvidas, como nos Estados Unidos e na Europa em geral, o advento da televisão encontrou um telespectador basicamente já letrado, alguém depositário de uma memória cultural e mesmo especificamente literária, que vinha de longe, na verdade de séculos atrás, no Brasil o processo foi totalmente distinto. Exceto pela minoria urbana bem letrada, a faixa cultural de prestígio, que de resto e para sempre, e quase sempre com caradas de razão, sentiria profundo desprezo pela televisão, a TV brasileira encontrou um gigantesco público que pela primeira vez via na telinha retangular, primeiro em trêmulo preto e branco cheio de fantasmas, depois na atraente versão colorida e já numa rede nacional que avançava dia a dia, uma amostra da, digamos, nova civilização. Esse telespectador típico dos anos 70 e 80 nunca viu nem leu um livro na vida, se é que sabia de fato ler. A sua porta de entrada para o mundo moderno era aquilo que ele via ou ouvia à noite diante da TV. Antes de lamentar a eventual pobreza do que ele estava vendo, ou a, entre aspas, alienação inevitável do processo de ver TV, como diriam os teóricos da época, ou qualquer outro defeito que a TV teria em si, o grande pecado, o verdadeiro problema, não estava nela. Estava simplesmente no fato de que, para a larguíssima margem de brasileiros, não havia acesso real a nenhuma outra alternativa de informação. A palavra escrita, o livro, estava ausente da vida de milhões de brasileiros. A imensa expansão do ensino básico que começava a ocorrer, nem remotamente conseguia dar conta das necessidades culturais daquelas novas gerações. Foi um tempo em que a palavra escrita não tinha nenhum prestígio de fato, exceto na clássica faixa estreita de letrados urbanos, que desde sempre preservava aos trancos e barrancos a imagem da literatura. Na modernização brasileira daqueles anos, do processo civilizatório exigido necessariamente pela expansão urbana, a escola era o parceiro insignificante, irrelevante, capenga, 2 ou 3 horas rarefeitas de esforço diário, mal pago e mal planejado, enquanto o mundo real, interessantíssimo, estava lá fora, brilhando na TV. Eu fui um escritor formado nos anos 60 e 70, que começou a escrever consistentemente na passagem para os anos 80 e a publicar, de fato, nos anos 90 em diante. E o Brasil, que me fez escritor, era um país de físico urbano e alma rural. Um arquipélago de regiões isoladas, sonhando com o graal do eixo Rio-São Paulo, fora do qual não havia solução. Era um isolamento duplo para os escritores brasileiros, agora pensando o conceito de margem como uma geografia condenatória. Porque a expressão literária do Brasil continuava, como sempre, à margem, periférica, sem nenhuma repercussão notável ou sistemática fora do país, além de alguns bolsões acadêmicos e estudantes estrangeiros de literatura brasileira. Assim como, no próprio Brasil, eram os bolsões acadêmicos que ainda garantiam alguma circulação da produção literária daquele tempo. Exatamente em meados dos anos 1990, 2 fatos começam a mudar esse panorama. O primeiro nada tem a ver, em princípio, com literatura, mas tem a ver com o crescimento e a modernização do país. O plano real é a estabilidade da moeda, depois de décadas de hiperinflação e desordem econômica que se refletiam em todos os aspectos da vida brasileira. Até mesmo o pagamento dos direitos autorais dos pobres escritores, e escritores pobres, que era a norma, ao chegar ao cheque ao bolso do autor no final do semestre, ou mesmo do trimestre, como hoje é a norma, era melhor começar logo outro livro, que o anterior já era pouco, não valia mais nada. A estabilidade econômica foi um pressuposto fundamental. O outro aspecto profundamente transformador foi o advento desse fenômeno que ninguém previa, a internet. Chegamos a ela meio que a duras penas, depois de anos de uma política desastrosa de reserva de mercado, que nos deixou na rabeira do desenvolvimento digital e principalmente da qualificação digital. No começo, o computador era visto por todo mundo apenas como uma máquina de escrever sofisticada. Quando ela entra na rede mundial, a revolução que se seguiu mudou tudo.
Para a margem literária, digamos assim, falando em causa própria, a internet foi uma bênção inestimável. Aqui vai algum otimismo meu a respeito. Sei que há uma contrapartida apocalíptica sobre os perigos da internet, desde a denúncia de que depois dela ninguém mais sabe escrever, escreve casa com Z, até o fato de que a internet teria aberto perigosamente a porteira da informação, que se transformou num caos sem filtro e sem valores. Mas, tirante o fato de que a internet é um fato irresistível, irreversível no mundo, eu prefiro observar o seu efeito no Brasil, principalmente em comparação com a era da televisão, uma era que começa a chegar ao fim, transformada em outro sistema de produção de informação. Do mundo da oralidade que dominou o Brasil nos anos 70 aos 90, passamos à internet, que, entre outras coisas, não abre uma só página em que não haja algo escrito. Em suma, graças à internet, a palavra escrita voltou triunfalmente à vida brasileira. A internet obriga-nos à qualificação da escrita por bem ou por mal. Ela exige leitura e exige escrita. Milhões de brasileiros que jamais leram ou escreveram nada, agora estão diariamente lendo ou escrevendo alguma coisa. Assim, voltar à escrita é uma expressão inadequada. Na verdade, nunca tivemos a leitura escrita como um fenômeno de massa. O que acontece agora é que a internet, como parte importante de um processo complexo de urbanização e modernização da sociedade brasileira, está trazendo para o mundo da escrita uma população que jamais escreveu nada. Reclamar de casa com Z nesse panorama é uma bobagem diante do tamanho da encrenca, por assim dizer. Mais uma vez, é preciso um certo cuidado para interpretar esse fato. Muitos apontam que é uma barbárie crescente em curso, visível a quem quer que ligue um computador e entre aspas, no debate público, a ágora digital dos comentários. Parece que o célebre homem cordial que definia com otimismo o brasileiro transformou-se num monstro agressivo e sanguinário cada vez que tecla uma opinião no teclado. Mas acusar a internet desse crime é tapar o sol com a peneira. Ela apenas revela, torna nítido e visível o quanto nos falta. A universalização da internet e das redes digitais apenas trouxe o Brasil real à tona, e o resultado é frequentemente assustador. Tem-se a impressão de que estamos diante de uma civilização em ruínas, uma espécie de tendência a sempre imaginar um passado glorioso que se perdeu, quando, na verdade, não houve passado glorioso algum, ainda que a cultura pacata de um mundo antigo, economicamente arcaico e estagnado, a infância da nossa vida, dê a impressão de ilhas de felicidade aqui e ali, Itabiras e Passárgadas que nunca existiram, mas que parecem reais. Fixando-se na literatura, entretanto, a internet provocou mudanças logísticas radicais no panorama, num curtíssimo espaço de tempo e sempre para melhor. Diante da realidade prática de hoje, do mundo em que circula a literatura, fico pensando nos anos 80 e 90 como décadas de uma era antiquíssima, ainda antes da roda. O trânsito da informação literária onipresente na rede, a criação de blogs e revistas digitais, o advento e a crescente popularização do e-book, a troca instantânea de informações, o acesso praticamente infinito às referências bibliográficas, o barateamento das publicações, o imenso potencial publicitário digital em torno do livro. Enfim, é fácil demonstrar como a internet abriu caminhos e melhorou intensamente a vida de quem se aventura a escrever e, ao contrário do que muitos imaginam, às vezes por razões opostas, ou fascinados pela teoria da moda, ou pelo olhar apocalíptico dos perigos da modernidade, o autor não está morto nesta nova realidade. Aliás, mais do que nunca é absolutamente necessário que ele de fato exista para marcar a singularidade que dá sentido e razão de ser da literatura. Ao contrário do otimismo da modernidade à manivela dos anos 70, que, repercutindo McLuhan, dizia que o meio é a mensagem, o meio continua sendo apenas o meio, o milagre está em outra parte. Quem sabe esteja à margem, como sempre. Naturalmente, a internet é apenas uma das faces das mudanças estruturais do mundo e do Brasil, vividas na virada do século XX para o século XXI. Em princípio, assim como a internet descentralizou o universo literário brasileiro, não há mais guetos literários ou geográficos significativos entre nós, o escritor de qualquer cidade está em toda parte, ela tem o potencial de colocar a literatura brasileira no mundo, onde, para ser realista, ainda não existimos. Ainda se trata apenas de potencial. A internet aumentou a capacidade de a literatura brasileira absorver a literatura do mundo numa escala nunca antes vista, mas o contrário não é verdadeiro. Sim, há a realidade do nosso destino linguístico, a solidão da língua portuguesa, até mesmo na América Hispânica,
com quem, misteriosamente, pouco conversamos. Há a barreira sempre muito difícil do mundo da língua inglesa, sem o qual nossa literatura não consegue sair do isolamento, multiplicando exponencialmente opções de acesso. E há, de fato, esta questão central, talvez determinante, um profundo desinteresse do mundo estrangeiro no que se produz aqui. Isto é, olhando para o Brasil da Europa, da Ásia, das Américas, de qualquer ponto do mundo, ninguém vê literatura no Brasil. É verdade que nossa imagem lá fora ainda é bastante positiva, uma imagem simpática, mas talvez pelos motivos errados. Bem, basta que um estrangeiro ouça a palavra Brasil, ele imediatamente sorri, imaginando praias, caipirinhas, futebol, carnaval e mulheres. Pouquíssimas vezes um livro, um autor, uma presença literária marcante que nos identifique de fato. O que é terrível, porque nada marca mais densamente, de forma mais duradoura e consistente, a imagem de uma cultura do que a sua produção literária. A literatura diz, afirma, compara, reflete, pensa e revela o país e seus habitantes de uma forma simbólica, altamente diversificada, que nenhuma outra linguagem alcança. Para ser fruto de uma percepção solitária, intuitiva, por ser fruto de uma percepção solitária, intuitiva e não pragmática da realidade, ela mente menos e deixa marcas poderosas. Olhando para trás, imaginemos um Brasil sem o sargento de milícias, ou as memórias de Brás Cubas, ou sem Policarpo Quaresma, ou Macunaíma, ou sem São Bernardo, ou sem o poema de Sete Faces, ou a Pedra no Caminho, sem o sítio do Pica-Pau Amarelo, sem Quincas Berro d'Água, sem o Tempo e o Vento, sem o Espelho de Passárgada, ou o Grande Sertão, ou sem os Sertões, que funde ficção e história, seríamos pouco mais que nada, algumas fazendas, algumas cidades foscas, como que um espaço vazio sem habitantes. É sempre a literatura que, de fato, vem nos dizendo quem somos, em suas mensagens cifradas à margem que atravessam gerações. Voltando ao fio ao chão, a internet deu um salto no processo de renascimento da literatura brasileira, renascimento no sentido puramente visível da palavra, já que nunca paramos de escrever. Mas ela, por si só, não faria milagres. Há dois outros fatores correlatos que foram fundamentais nas últimas décadas. Primeiro, a partir de mecanismos como a Lei Rouanet, mais a vontade política de fundações culturais, instituições municipais, estaduais e muitas regiões brasileiras, o Estado brasileiro interferiu diretamente no estímulo aos eventos culturais e para a literatura, ainda que seja talvez a prima pobre do sistema de renúncia fiscal, ela foi um fator extraordinário de divulgação e realização. Esta festa da Mantiqueira é um dos exemplos bem-sucedidos. Toda semana, todo mês, há um importante evento literário em algum lugar do Brasil acontecendo. Se eu lembro dos meus tristes anos 1980, quando não havia nada em lugar algum, a comparação chega a ser humilhante. E, naturalmente, essa explosão aconteceu também pelo aumento progressivo de bases de leitores no país, ainda que a realidade do nosso ensino, principalmente do nosso ensino médio, que é uma espécie de alçapão, onde derrapam milhões de jovens brasileiros, seja ainda desgraçadamente pobre. É o ensino médio que realmente pode criar com consistência um futuro leitor. Além disso, surgiu na última década uma profusão de prêmios literários de valor não mais apenas simbólico, como era a regra a partir do mais célebre deles, o Prêmio Jabuti, prêmios que têm movimentado a vida literária brasileira de uma forma visível todos os anos, provocando um debate permanente sobre a produção contemporânea. É claro que prêmios não fazem literatura, e qualquer escritor sério sabe que não são decisões divinas, mas são retratos de momentos literários e repercutem positivamente a produção literária brasileira. Finalmente, há uma nova geração de autores, hoje na faixa dos 30 ou 40 anos, que são verdadeiras crianças na perspectiva desta arte que muitos velhos, como esse que vos fala, tradicionalmente começamos a aparecer, uma geração que se formou sobre referências bastante distintas daquelas que dominaram os anos 70 e 80. Primeiro, porque essa nova geração não tem mais a memória polarizada daqueles tempos, clivada por utopias e visões do apocalipse. Segundo, porque se fez e se criou mais ou menos à margem da universidade, sob a sombra de uma cultura digital intensamente urbana, tendendo ao cosmopolitismo, valores que, nos meus velhos tempos de formação, eram muitas vezes percebidos com uma estranha desconfiança. O que era um traço do tempo. Houve até uma inacreditável passeata contra a guitarra elétrica, assim como mais tarde desconfiaríamos dos computadores e hoje temos medo da internet.
Essa nova geração vem colocando outras questões na mesa que parece apontar justamente para o lado contrário, a internacionalização da literatura brasileira, o que é uma pedra imensa no caminho. Para lembrar nomes enraizados pela linguagem, importância, filiação ou temas, numa tradição literária brasileira específica, o último nome de peso internacional foi, sem dúvida, Jorge Amado, criador e criatura de um imaginário fortíssimo que ainda hoje ressoa lá fora. Um imaginário que, curiosamente, aqui parece incômodo. Um Brasil sensual, otimista, pagão, alegre, malandro e sincero. Um Brasil que o Brasil parece não querer mais abraçar, como quem se escolhe súbito órfão de si mesmo à sombra de um tempo novo. Depois de Jorge Amado, desaparecemos do mapa mundial para falar com simplicidade. País periférico, nossa literatura pipoca aqui e ali em bolsões acadêmicos e edições avulsas. Também essas, graças a intervenções pontuais de Estado, como patrocínio de eventos do exterior pelo Ministério da Cultura e de forma fragmentária, mas consistente pelo Itamaraty, mais um importante programa de apoio às traduções via Biblioteca Nacional, que, repetindo o modelo adotado por outros países, vem apoiando edições de livros brasileiros eventualmente contratados por editoras estrangeiras. Essas iniciativas, entretanto, ainda não conseguiram criar uma presença maior que, de alguma forma mais complexa, nos revele pela literatura. O que, para ser novamente realista, não é de estranhar. A literatura brasileira perdeu, nas últimas décadas, o seu próprio leitor brasileiro, vítima de uma grande ampliação de consumo que não veio acompanhada de uma concomitante ampliação de cultura. Talvez não nos devêssemos preocupar com isso como quem faz do isolamento orgulhoso o seu mantra. Fazer da nossa margem nossa força. Curiosamente, essa foi uma ideia que me moveu quando jovem, quando comecei a escrever, mas logo percebi que a literatura é, de fato, um empreendimento necessariamente universalizante. Um leitor é, antes de tudo, um cidadão do mundo. E o conceito moderno de literatura mantém, mesmo que às vezes a contragosto, uma sombra esclarecida de iluminismo. Sustenta sempre o conceito, ou pelo menos o desejo, de um homem universal, uma condição que nos coloque além das contingências. Um poema, um romance, um conto, ao mesmo tempo que realizam pela linguagem a afirmação do espaço particular ou único em que nasceram, são vozes únicas que, quando viajam, aspiram por se tornar pontos internacionais de encontro, querem sempre conversar com outras línguas e culturas. A literatura brasileira não pode desistir desta ponte com o mundo. Nascida sempre à margem, produzida pelo isolamento do olhar, a literatura contemporânea, paradoxalmente, abomina o isolamento. Escreveu-se muito em séculos passados em defesa da guerra, de nações excludentes, de etnias vitoriosas, de supostas raças superiores, de povos poderosos, de heróis positivamente homicidas que conquistavam a terra e os inimigos e cantavam suas glórias. De fato, não houve povo escritor que não fizesse isso. Mas o que foi um valor maravilhoso e poético na infância do mundo não encontra mais lugar na linguagem, exceto se mergulhamos numa profunda regressão obscurantista, que, de qualquer forma, está sempre à espreita. A história não é garantia de nada, estamos sempre recomeçando. Pois a literatura nos tira da tábula rasa e oferece-nos a prospecção do passado e a experiência do presente na comunhão solitária entre autor e leitor. É uma boa vacina contra o isolamento, ainda que seja quase sempre fruto do sentimento de solidão. Um pé na margem, outro no mundo. Assim escrevemos. Talvez eu tenha me perdido um pouco pelo peso da ideia de conferência que nos coloca nesse púlpito, digamos assim, num papel quase que antiliterário. Bem, como às vezes acontece, comecei uma conferência e acabei em literatura. Literatura que terá, com certeza, mais um belo momento nesse ponto de encontro da Mantiqueira que eu tenho o privilégio de abrir. Muito obrigado.